São Paulo, sem ligações com o SESI. O programa SESI de Expedições para o Mundo da Cultura não é um programa de literatura, é um programa de cultura, o que significa na prática que nós não temos interesse em questões formais das obras literárias que são analisadas aqui. Desde o último encontro, vocês já têm disponível aí um folheto com toda a programação do ano. Quem não pegou ainda, por favor, peça a Patrícia, que está ali do lado, né? Há um folheto com toda a programação do ano. Nesse programa só tem um pequeno erro, o nome do Daniel Defoe, que é o nosso autor de hoje, está errado, foi colocado com A, Dafoe, é Defoe, é o único erro que tem, aliás. Passou esse, impossível pegar todos, né? Como carrapato em cachorro, sempre sobra um que a gente não consegue pegar. E então, o que eu queria dizer é que o nosso programa nesse ano de 2009 não está mais no CETEP, todo mundo sabe disso, está aqui nesse prédio, que é o prédio central da FIEP, e a partir do dia de hoje, provavelmente nessa sala em que nós estamos agora, nos dois primeiros encontros do ano, nós fizemos uma outra sala. Tudo indica que será essa aqui a nossa sala. Essa sala é muito confortável, vocês reparam aí. Tem os microfones à frente de vocês, só funciona se vocês apertarem o botão. Tem um botãozinho ali no microfone, não tem para cada um, mas dá para dividir bem aí entre vocês. E a nossa metodologia fica mais ou menos igual, muda só o local onde nós vamos trabalhar a partir do dia de hoje. Não é? Esse programa não exige a leitura prévia da obra, mas a recomenda fortemente, no caso da Mal Flanders, que é um livro fácil de encontrar em sebo, um livro baratíssimo, não se encontra para vender novo. E encontra-se, no entanto, mais de uma tradução, há duas traduções pelo menos, no Brasil, que eu conheço, ambas muito boas. Eu estou usando aqui, nesse caso, uma tradução de um velho escritor brasileiro chamado Luiz Cardoso, que é uma tradução muito boa, embora já tenha uma espécie de... seja meio datada, é uma tradução de 1955, já não é tão nova assim, né? A tradução que vocês encontram aí com a marca da Abril, Nova Cultural, é uma tradução mais recente, me parece mais contemporânea. Bom, em todo caso, ambas são muito, muito boas. Então, feito isso, né? Dito isso, vocês toparem, nós podíamos começar o nosso encontro de hoje, não é? A visibilidade é boa, né? Não é isso? Temos um ar-condicionado muito confortável e aqui as portas dão para o abismo, portanto, não tem nenhuma pretensão a abri-las, né? Todas as portas que estão atrás de nós dão para o abismo. Que é uma coisa originalíssima nesse prédio, né? O prédio todo é assim, tem portas que dão para o abismo. A água está no corredor é um bebedouro com água gelada, não é? Então nós não temos água aqui na sala, o café está atrás de vocês naquela mesa ali no fundo. Não é? E para pegar água, então, por favor, não se acanhem, tem um quilinho no corredor, tem ali água gelada o tempo todo. Podemos começar então, pessoal? Tá? Então é o nosso terceiro livro, fizemos já a vida do artista quando jovem, do James Joyce, depois fizemos as Eumênides, uma peça grega, de Ésquilo, e agora a terceira peça, o terceiro trabalho do ano é o trabalho Mal Flanders. Nós vamos ter ainda, o próximo Eugénie Grandet, do Balzac, e depois vamos ter Ulisses, que é a complementação normal do retrato de um artista quando jovem, foi o primeiro encontro. Completamos assim o fechamento do ciclo, do primeiro quarto do ano, apesar que não é bem um quarto, porque teremos esse ano 22 livros em lugar de 20. Temos que recuperar o atraso de termos só feito 16 do primeiro ano. Começou muito tarde o programa do primeiro ano, então só fizemos 16 livros. No programa de 2009 temos, portanto, 22 e de 2010 mais 22. Completamos então ano que vem, se tudo der certo, vamos completar os 100 livros prometidos desde o início. 100 livros que juntos fazem a possibilidade de alguém ter uma cultura mínima, poder dizer-se minimamente culto, tendo compreendido aí um patrimônio cultural, né? O patrimônio da grande cultura humana, pelo menos nas suas bases principais. É claro que essa é uma visão muito otimista da minha parte. O Otto Mané Capô dizia que para poder ser culto tem que ler 3.000 livros,
E não sei quem seria eu para contestá-lo, né? Eu acho que ele deve ter razão, provavelmente. Mas a verdade é que, realisticamente, entre as possibilidades reais da vida humana brasileira no início do século XXI, não dá para fazer o que a gente quer. Né? Às vezes é preciso a gente sacrificar a metafísica do desejável no altar da geometria do possível, que é tudo que é possível fazer na prática na vida. Daniel Defoe tem aí um sujeito interessantíssimo, que é conhecidíssimo por um livro apenas, que se chama Robinson Crusoe, que é um livro que todo mundo leu e que sofre por causa disso, que todo mundo conhece a história, né? Que sofre uma doença terrível que os clássicos têm. Os clássicos como Os Miseráveis, Robinson Crusoe, como Dom Casmurro, como Madame Bovary, etc, Romeu e Julieta, são todos livros que todo mundo julga conhecer e que, na verdade, nunca leem, justamente a título de que já sabem a história. E o que as pessoas, na verdade, sabem são apenas as versões clichês desses livros. A Romeu e Julieta, por exemplo, não é uma história de amor impossível. Romeu e Julieta é a história do casamento do céu com a terra. Mas você só entende isso depois que você leu direito o livro, porque, em princípio, você tem aquela visão que o cinema traz. É tanto a vantagem quanto a desgraça do cinema, é que como o cinema é uma forma artística muito mais acessível, você senta lá durante 2 horas, quando você sai de lá, você ouviu toda a história. O livro demora dias para ser lido, o livro dá muito mais trabalho. Então o cinema acaba sendo um popularizador dessas histórias, mas ao mesmo tempo que ele é um popularizador, ele é um transformador dessas histórias em clichês. Eles interpretam o livro de um certo modo, criam um certo jeito de olhar para aquela obra, e esse jeito gruda e nunca mais, como ninguém lê o livro de verdade, nunca mais você sai daquilo. Dom Quixote, por exemplo, não é uma obra sobre um maluco que avança contra os moinhos. Dom Quixote é uma obra muito mais profunda do que isso, e assim por diante. Os livros clássicos, portanto, têm esse defeito. E Robinson Crusoe também. Robinson Crusoe é um livro maravilhoso. Moby Dick talvez seja um outro caso. Aliás, Moby Dick está no nosso programa esse ano. Robinson Crusoe não está, em nenhum momento. Mas o Moby Dick, que é um livro metafísico, é considerado, de modo geral, um livro de aventuras sobre a caça de uma baleia branca. Mas não é isso, é um livro metafísico profundo. Ninguém é capaz de perceber isso mais, porque o sucesso comercial da história, ou seja, a sua adaptação ao cinema ou ao teatro, que é o caso dos Miseráveis, esse livro do Victor Hugo chamado Miseráveis, que virou uma espécie de história policial, assim, todo mundo tentando fugir lá do inspetor Javert. É o Jean Valjean, né, protegendo a Cosette, não é isso, né? Protegendo a Cosette, tentando fugir do inspetor Javert. É uma história policial na qual nós torcemos pelo bandido. Todo mundo torce pelo bandido. Então essa, me parece ser a primeira coisa importante a dizer, é que o Daniel Defoe é um sujeito que caiu nesta vala comum dos clássicos que não são lidos e são, no entanto, falados. Né? Fala-se deles, mas não se os lê. Moll Flanders não é o caso, porque Moll Flanders é um livro que ninguém conhece. Tanto é que nós temos uma medida muito forte, que nós colocamos um anúnciozinho dos nossos encontros na Gazeta do Povo, que é naquela sessão que tem cursos e palestras e tal. E pela demanda, ou seja, por pessoas que telefonam pedindo informações, você tem uma ideia do grau de notoriedade do livro. Porque, em princípio, a tendência é o sujeito só ligar quando ele está interessado, né? Só ligar quando está interessado no livro, quer dizer, ele conhece o livro. E no caso de Moll Flanders, eu acho que a demanda foi igual a 0. Alguém ligou? Patrícia, alguém ligou para Moll Flanders? Não, tá. Ninguém nesse mundo se interessou pela Moll Flanders. Compreenderam? Ninguém se ligou para a Moll, porque o livro é desconhecido, é um nome estranho, e ninguém tem interesse por esse livro. Se fosse o outro, se fosse o Robinson Crusoe, seguramente teria muito mais ligação. E a Moll Flanders, embora tenha toda a potência de cair na mesma situação que caiu o Robinson Crusoe,
ela é um livro, digamos, relativamente desconhecido para um leitor mediano, uma pessoa que medianamente se interessa por assuntos de literatura, assuntos culturais. Mas é uma história muito interessante, muito importante, não é um livro extraordinariamente bem escrito, preciso até alertar vocês, não é uma obra-prima de literatura. O Robinson Crusoe é muito, muito, muito melhor, não tem a menor comparação, não é? Mas mesmo assim trata-se de um livro muito interessante, muito instigante e intrigante, que é o que vocês verão em seguida. Mas é preciso antes, como trata-se de um autor novo, falarmos um pouquinho sobre o autor da história. Vocês receberam aí uma cronologia, todos devem ter esse documento na mão aí. A cronologia é do Daniel Defoe. Daniel Defoe nasce em 1660. Para vocês terem um pouco mais de referência, Shakespeare morreu em 1616. Logo, Daniel Defoe nasceu aí 40 anos depois da morte de Shakespeare. É alguém meio distante, né, para os nossos padrões modernos, não é? É um autor um pouco distante. Durante toda esta época em que antecedeu o nascimento de Daniel Defoe, houve na Inglaterra a consolidação do protestantismo, que na época de Shakespeare estava ainda sob aquelas tensões de nascimento. Quando chega nessa época, a Inglaterra já é um país anglicano. Desenvolveu um protestantismo próprio, né, próprio da Inglaterra, e nasce esse Daniel Defoe numa família holandesa presbiteriana, com dois problemas, portanto, um ser holandês, de origem holandesa, o segundo ser presbiteriano e não ser anglicano, em conflito com a religião anglicana. Seu pai, James Foe, a anglicização do holandês Foe, o nome original é Foe, com dois Os, e o que é muito engraçado é que Foe, F-O-E, em inglês significa inimigo. A palavra Foe, em inglês, significa inimigo. Portanto, ele tem um nome que já é muito já de cara, muito expressivo, né? Ele é inimigo. O pai dele é açougueiro e comerciante de sebo. Sebo aqui não é livros usados, é sebo de açougue mesmo, tá? Açougue, né? Não se sabe de verdade quando o homem nasceu, né? Ele teria variado entre 59 e 61. Por aí teria nascido Daniel Defoe. Em 64 acontece um fato importantíssimo, uma das poucas vezes que aconteceu isso na história da Inglaterra, uma frota holandesa sobe o Thames e ataca Londres. Ele é de família holandesa, não esquecer isso nunca, né? 65, sempre omitindo que é 1665, né? A peste mata 70 mil pessoas em Londres. Imagine que Londres tivesse aí alguma coisa como 400, 500 mil, isso representaria aí uma quantidade incrível de gente. Em 666, não podia ser outra data, um grande incêndio, The Great Fire of London, destrói barcos inteiros, incluindo aquele onde Daniel Defoe vivia. Em 74, morre a sua mãe, e nesse mesmo ano ele não consegue estudar nas instituições, digamos, mais reputadas da Inglaterra, porque ele é não só estrangeiro, de ascendência, né, de ascendência estrangeira, como também ele é presbiteriano, não é aceito nem em Oxford, nem em Cambridge. Mas vai para uma escola do reverendo Charles Morton, que acabou depois sendo um dos fundadores de Harvard nos Estados Unidos, que se chamava Dissenting Academy. Dissenting significa Academia dos Dissidentes, ou seja, escola para dissidentes religiosos. Dissidente aqui é religioso, no sentido religioso. Em 82, com 22 anos, ele resolve tornar-se empresário. É preciso também lembrar que nós estamos aqui no início do capitalismo. O capitalismo, a Revolução Industrial é de 1775, né, 1775 mais ou menos, quando começam as primeiras fábricas na Inglaterra de produção de tecidos, produtos contínuos, né? Ele está, portanto, iniciando o capitalismo. Está havendo aliás, os intérpretes marxistas do Robinson Crusoe julgam que a história do Robinson Crusoe seja a história do capitalista. O que é uma coisa de uma bobagem de um tamanho imenso, mas, em todo caso, essa é uma interpretação comum hoje em dia, muita gente que interpreta assim. Mas o Daniel Defoe começa a querer ser empresário. E começa, então, uma série de atividades, todas comerciais, todas mal sucedidas. Nada deu certo. Ele é comerciante de vacas, depois tijolos, depois tabaco, depois mel, depois terras, depois meias, artigos de algodão, vinho, ostras, e até acabou criando gatos almiscarados.
Para quem não sabe o que é gato almiscarado, gato almiscarado é um gato que tem na África, da onde se retira de uma glândula uma substância que tem o nome de almíscar, com a qual você faz perfumes. Também existe essa mesma substância num certo boi, que se chama boi almiscarado, e também tem a mesma substância num bode, se não me engano. Há alguns animais que têm essa glândula, que é retirada desse animal e é transformada em perfume. Gatos almiscarados são gatos dos quais se tira esse perfume. Nesse período, escreveria dezenas de textos econômicos e sobre assuntos gerais. Ele era um escritor de textos curtos, basicamente. Em 84, com 24 anos, ele casa-se com Mary Chifley, com quem terá 8 filhos, 6 dos quais sobreviveram, 2 morreram. Gasta todo o dote de 3.700 libras, que era um dinheirão. Hoje já é um dinheirão, né? Imagina naquela época. Em negócios mal sucedidos. O dote que ele recebeu do pai da sua noiva, ele desperdiçou, dando errado em todos os negócios que ele inventou. Tudo deu errado, não teve nenhum negócio que deu certo. Não era um bom comerciante, não é? Em 85, participa da fracassada reunião de Monmouth, que é dirigida por um certo James Scott contra o Jaime II. Jaime II, que era um rei católico da Inglaterra, que havia assumido o poder via sucessão, não é? No entanto, esta rebelião dá errado e ele é iniciado, no entanto. Em 88, 2 anos depois, ou 3 anos depois, a famosa Revolução Gloriosa na Inglaterra, que finalmente depõe o católico Jaime II e leva ao trono o protestante Guilherme de Orange, que era, por sua vez, de origem holandesa. Não é? Em 92 vai à falência, em virtude de todos os negócios que deram errado, e é preso por dívida de 700 libras, embora devesse 17 mil, que é uma fortuna. 17 mil libras é uma fortuna, que ele demoraria 10 anos para pagar. Em 95, muda o nome para Defoe, coloca o D na frente de Defoe, até então o nome dele era Daniel Foe, Daniel inimigo, e para tornar o seu nome nobre, né, para enobrecer o seu próprio nome, ele inventa esse Defoe, um nome que o pai dele nunca usou. Defoe é apenas Daniel e os seus sucessores, né, os seus descendentes. E torna-se Commissioner of the Glass Duty. Glass Duty é o imposto sobre as garrafas. Virou uma espécie de inspetor público do pagamento do imposto sobre as garrafas, um tipo de imposto que havia na época. Em 96 monta uma olaria que vai à falência também. Também não deu certo a olaria. Foi aí então que o nosso Defoe aqui decide largar a mão de ser empresário, tendo então chegado à conclusão de que ele não dava para esse assunto. Não dava certo. Como tem gente que tem isso com plantas, né? Tem gente que põe a mão na planta e ela melhora, tem gente que põe a mão na planta e ela murcha. Então tem planta chamada dedo verde para quando melhora, né? Mas aqui no caso dele chama dedo podre. Porque é o contrário, né? É isso. E ele decide largar de ser empresário e começa a tentar uma carreira política. Mas ele, o que era o Daniel Defoe? Ele era um escritor, ele era um escritor de textos rápidos e curtos. Ele tem sempre o viés do jornalista, você não perde nunca na sua vida, porque o jornalista acaba se habituando a um determinado tipo de estrutura literária, que é porque a notícia que vai para o jornal, ela é de uma precariedade enorme, né? Então é preciso você ter uma certa objetividade. Quem escreve assim, como já nunca conseguiu escrever a não ser assim, é o Chesterton, por exemplo. Quem leu a Ortodoxia no verão viu que, apesar de tudo, apesar de querer escrever um livro de teor filosófico, ele na verdade nunca consegue perder o viés jornalístico. E Daniel Defoe é a mesma coisa. Ele havia escrito dezenas e dezenas e dezenas de panfletos e de artigos jornalísticos, e quando chegou aí na hora de começar a escrever livro, quando chegou aí na hora de entrar na política, ele não sabia muito bem como fazer isso, mas ele começa a escrever panfletos. Você tem uma briga entre Whigs e Tories. Tories e Whigs são os dois partidos que estão em luta já nessa época, né? Hoje, modernamente, não é mais assim. E você tem os socialistas que entraram nisso e repartiram.
Mas aí havia nessa época uma grande bipolarização na política na Inglaterra entre Whigs e Tories, digamos, os Tories governistas, os Whigs mais oposicionistas, digamos assim, simplificando muito, e ele põe a pena dele à venda, quer dizer, ele começa a escrever coisas que interessariam para esse ou aquele partido. É assim que o Daniel Defoe entra na política, não como candidato, não como agente político, mas como escritor, como comentarista de assuntos políticos que interessariam, digamos, a essa ou aquela parte. Né? E aí? Então, o que faz ele? Né? Logo em 97, publica um ensaio sobre projetos, artigos de cunho social e político, publica o inglês legítimo, The True Born Englishman, um poema contra a pretensa superioridade racial inglesa, que não gostava lá do tal de Guilherme de Orange, porque achavam-se superiores a ele, né? E inicia aí uma enxurrada de panfletos políticos que duraria quase 20 anos, alternando o interesse dos Whigs e dos Tories. Em 1972 já começou a dar errado esse projeto também, porque ele escreve um panfleto chamado The Shortest Way with the Dissenters, a maneira mais fácil de lidar com os dissidentes, em que, parodiando a igreja anglicana, mas visando os Tories, propunha assassinar sumariamente os dissidentes, os dissenters, sendo ele próprio um dissidente. É um texto, obviamente, cinicamente irônico, né? Isso, por causa desse negócio, ele é preso e é exposto no Pelourinho, ficou lá preso lá na praça pública em 3 dias, e é preso em Newgate, uma famosa prisão de Newgate, que será importantíssima no decorrer da nossa história de hoje. Não deu certo, não é? Depois ele escreve uma peça sobre... Ele não foi, de modo geral, quem ia para o Pelourinho era atingido por ovos, laranjas, coisas do gênero. E não foi o caso dele, porque a população tinha uma certa simpatia por ele, tanto é que quando ele sai do preso, depois que ele é solto, ele escreve um panfleto chamado Hino ao Pelourinho, que sai pela rua vendendo de pessoa em pessoa assim. Ele é salvo pelo conde Robert Harley, que era uma pessoa muito importante, que o contrata como espião do político do governo. O nosso Daniel Defoe começa cada vez a se misturar mais com política. Funda o semanário The Review, que irá até 1913, em que ele publica artigos que interessem as posições políticas que o financiam. Depois, em 1905, faz um outro texto irônico, The Diet of Poland, em que ele troca Londres por Gdansk e faz lá uma piada, achando como se fosse em Gdansk, mas ela é em Londres. Em 1906, faz uma reconstituição jornalística de um caso sobrenatural, o retrato autêntico da aparição da senhora Veal. Em 13, é preso novamente por causa de panfletos anti-Whigs, muda a revista The Review para Mercator. E em 1719, já achando que esse negócio de política não vai dar certo, porque afinal foi preso várias vezes por causa disso, não conseguia dar certo nisso também, já havia fracassado como empresário, agora também começa a fracassar como político, ligado ao mundo político. E agora ele faz então o grande momento da sua vida, aquele momento que reverterá completamente sua situação, com relação à sua permanência na história, que é, em 1719, publicar o livro chamado A Vida e as Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoe, de York Marinheiro. Com sucesso, não é? A obra é completada, lança a primeira parte, né? A obra é completada alguns meses depois. Alguns críticos veem nesse livro o primeiro romance inglês. A primeira obra que tem cara de romance na Inglaterra teria sido a história de Robinson Crusoe. Em 20, então, abandona completamente a militância política. Completamente. E vive, então, de publicar textos. Em 22, ou seja, 100 anos depois, antes do Brasil ser independente, 200 anos antes da nossa Semana de Arte Moderna, Daniel Defoe publica Moll Flanders, que é o livro que nós leremos hoje, e o Diário do Ano da Peste, em que ele conta aquela peste que ele, de alguma maneira, presenciou. Não é? Publica em 24 o seu último romance, Roxana, The Fortunate Mistress. Todos têm muita parecença, são todos obras muito parecidas. Escreve em 26 A História Geral dos Piratas. Em 28 escreve Augusta Triumphans, que é um relato, se encontra isso na internet para baixar, só na internet.
para transformar Londres na mais progressista cidade do mundo. Em 29, escreve a História Universal das Aparições e morre em 31, em Londres, em 24 de abril, escondido de credores de uma pensão londrina. Está enterrado no hoje chamado cemitério de Bunhill Fields. Deixou 566 peças literárias, entre livros, panfletos e escritos versando sobre política, crime, religião, casamento, psicologia e assuntos sobrenaturais. Daniel Defoe teria sido também o primeiro jornalista econômico da história. Temos aí, então, portanto, um homem que é, de alguma maneira, um sujeito meio universal na sua época. Aquele conceito do intelectual universal, alguém que consegue lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo, mas ele é sempre um jornalista. E, por ser jornalista, sem nenhuma espécie de depreciação da profissão, o jornalista não se caracteriza por muita profundidade. No livro Robinson Crusoe, não sei se vocês leram de verdade, certamente vocês não leram Robinson Crusoe, quando leram tinham 12 anos na certa, provavelmente. Eu diria que é quase imprescindível reler Robinson Crusoe. É uma obra maravilhosa, um livro maravilhoso, que tem muito mais história do que apenas aquele aparente naufrágio. Ele é um livro que vai muito além, só se lembra da parte do naufrágio, mas o episódio do naufrágio é só metade do livro. A segunda parte é completamente diferente, lida com outra coisa. E esse livro, Robinson Crusoe, é um livro que não tem essa característica jornalística, embora Mal Flanders isso ainda esteja um pouco presente, apesar de Mal Flanders ser posterior. Qual é o problema que o sujeito tem quando ele tenta escrever um romance numa época em que não há romances? O problema do escritor de romances numa época em que não há romances é que ele não sabe lidar muito bem com o fato de que os romances são mentirosos. Mentirosos no sentido benigno da palavra, porque os romances, de fato, não são relatos fidedignos reais de coisas que se aconteceram. Os romances são narrativas imaginativas. Não é uma narração imaginativa de alguma coisa que poderia ter acontecido. A genialidade do escritor está em dar verossimilhança ao assunto, tanto é que depois que você lê o romance, aquelas personagens, se você leu bem lido, aquelas personagens nunca abandonam a sua mente, você passa o resto da vida olhando para elas. É como se elas tivessem, de alguma maneira, tomado vida dentro da sua cabeça. E é isso que faz um romance. Mas um romance, por sua vez, não é a descrição do fato real. Aí vocês descobrirão que o Daniel Defoe, na narração da Mal Flanders, fará sempre um esforço muito grande de dar a impressão de que ele está relatando um fato verídico real, porque na época em que isso aconteceu, não havia, teoricamente, na Inglaterra, nenhuma espécie de romance. O romance começa no século anterior com Dom Quixote. Dom Quixote é a primeira obra que aqui você pode dar o nome de romance lato sensu. Não é um romance moderno, ninguém mais escreve um romance daquele jeito. O romance moderno nasce com Flaubert, nasce com Balzac, nasce com Stendhal. Depois o moderníssimo nasce com, até que dá para chamar de romance ainda, né? Nasce com os alemães no início do século, com James Joyce, com Ulisses. Mas o romance, digamos, que nós hoje identificamos mais facilmente, que é a narrativa de uma história complicada, com vários pontos de narração, isso não tinha ainda na Inglaterra naquela época. Então imagine a dificuldade de alguém que vai contar uma história e que é uma história inventada, embora tenha aí alguma outra ligação com fatos verídicos, mas sempre tem, e que o autor não queria que se achasse que aquilo era verídico, ao mesmo tempo ele não queria que se achasse que aquilo era inventado. Né? É por isso que o estilo do livro Mal Flanders é um pouco telegráfico demais. Vocês devem ter sentido isso, que esse livro aí precisaria talvez de mais o dobro do tamanho para poder ser um livro extraordinário do ponto de vista literariamente puro. Faltou tamanho para esse livro. Às vezes as personagens são um pouco mal desenvolvidas. Faltou tempo para que algumas situações pudessem ter mais verossimilhança. Faltou um pouco de densidade para que esse romance pudesse ser uma obra-prima, como é o romance chamado Robinson Crusoe. Por que esse está aqui e não está outro? É porque esse romance tem em si dentro, como consequência, uma enorme importância, cujo conteúdo, né, nos é preciosíssimo nesse curso aqui, mais relativamente do que o próprio Robinson Crusoe, que eu insisto é uma obra literária melhor. Robinson Crusoe é mais bem escrito do que esse aqui. Mas esse não é um livro mal feito, tá? Por favor, não entendam isso, né? Mas não é um livro estonteantemente bom, porque você não se deixa sem fôlego.
como um grande romance é escrito, né? Como extraordinário. Você pega um romance como Os Miseráveis, de Victor Hugo, não é? Embora com um monte de besteira dentro, às vezes, você tem um livro escrito com uma competência extraordinária. André Gide perguntaram assim para ele, quem é o maior escritor, o maior poeta da língua francesa? Ele falou, o maior poeta da língua francesa é Victor Hugo, hélas. Quer dizer, infelizmente é Victor Hugo. Mas, mesmo que você não concorde com Victor Hugo, que você acha um pouco demagogo, enfim, tem os defeitos que tenha, você há de reconhecer que aqueles romances de Victor Hugo são obras-primas de literatura como contação de história. Não é tanto Os Miseráveis como Os Trabalhadores do Mar, quanto o Notre-Dame de Paris, que aqui no Brasil chama-se O Corcunda de Notre-Dame. Aliás, muito mal batizado, né? Não é isso? Bom, mas o que interessa é que esse livro que nós temos aqui, Mal Flanders, é um livro de importância muito grande, e é aí que nós vamos começar a ler agora em minutos, sem antes que eu os lembre de que esse é um livro feito lá no início da técnica de romance. É um livro que foi editado em 1722, não é? Ou seja, é um livro que tem já aí quase 300 anos de idade, e refere-se a um mundo que já desapareceu, que era a Inglaterra se formatando modernamente. E o que há de importante lembrar é que nesse momento em que o livro foi escrito havia uma grande mobilização econômica na Inglaterra, que era o centro da Revolução Industrial. Havia, portanto, vocês repararão que o livro é todo ele intensamente econômico. Não há nenhum minuto que ninguém fique pensando em dinheiro, né? Tudo está sendo mais ou menos aqui monetizado durante a história toda. É um reflexo do espírito da época, né? Um espírito voltado para negócios, para o início do mundo dos negócios, que não havia com essa intensidade acontecido em lugar nenhum até então. Né? Em lugar nenhum até então do mundo havia um espírito de negócios tão grande quanto na Inglaterra nesse momento. Mal Flanders, Mal é um apelido de Mary, não é? Lady Mary, mas a gente nunca sabe como é de fato o nome o nome verdadeiro da nossa heroína, porque ela esconde completamente sua identidade. É claro que essa é uma metodologia que usa o próprio autor para fingir que é verdade, né? Porque se ele conta a identidade, fica claro que é romance, que é inventado. Como o público não sabe distinguir bem isso ainda, que o romance é novo, o que é que faz então o Daniel Defoe? Ele não dá nome para ninguém. Vocês descobrirão que há pouquíssimas personagens que têm nomes. E esse pseudo-sigilo, né, essa pseudo-descrição, é um meio pelo qual ele tenta nos convencer de que essa história é tão verdadeira, é tão real, que ele não pode nem pensar em dar nem pseudônimo para as pessoas, porque afinal de contas isso revelaria as verdadeiras identidades. Essa é a razão pela qual não há nomes na história, pouquíssimos nomes, exceto, é claro, o nome de Mal Flanders. Outra curiosidade interessante é que Flandres é uma região da Holanda e da Bélgica, aquela região holandesa que fica parte na Holanda, parte na Bélgica, né, que fala flamengo, né, que é uma língua específica. Até hoje na Bélgica é uma briga muito grande entre os valões, que são os de origem de língua francesa, e os flamengos, que são de origem holandesa. A Bélgica é dividida por essas duas turmas. E é o fato de que ele escolheu Flanders como sobrenome da moça, sendo ele mesmo holandês, não deixa de ser uma auto-ironia extraordinária, né? Que a moça não é exatamente um exemplo de decência, assim, na maior parte dos aspectos, né? Então veremos aí que ele ter botado o nome de Flamenga no nome, porque ele é Flamengo, né? Ele Daniel Defoe, de origem Flamengo. Não é holandês. Ok? Vamos lá então? Filha, você quer começar a ler, por favor? A leitura vai ser feita pela Clara, como você já conhece, nossa leitura oficial. E vamos lá. Daniel Defoe foi um desses homens que lutaram muito para conviver com o seu tempo, como sugere seu sobrenome. Depois Defoe, que significa inimigo. Começando a vida na defensiva, por ter origem holandesa e religião presbiteriana, Daniel Defoe passa por duas fases intermediárias: empresário mal-sucedido e homem político desastrado, antes de descobrir sua verdadeira vocação de romancista,
que só floraria em 1719 com a vida e as estranhas aventuras de Robinson Crusoe de York, marinheiro, o livro que o notabilizou. O autor já tinha, então, 59 anos e havia escrito centenas de textos econômicos e políticos. Veja, 59 anos não é uma idade boa para começar uma carreira de romancista. Não, é muito difícil encontrar isso. Você tem ao contrário. Eu andei lendo um livro do Machado de Assis essa semana, chamado A Mão e a Luva, que é uma delícia de livro, uma maravilha, que é, no fundo, um conto de fadas. Né? A Mão e a Luva é um conto de fadas. E ele escreveu esse livro com 20 e poucos anos. Às vezes, a pequena idade gera obras, digamos assim, muito notáveis. Né? Não é fácil alguém começar a ser escritor com 59 anos, porque você não tem aquele instinto, né? O instinto que você desenvolve com a idade, assim, né? Que você vem longo, demora anos para pegar. Começar o seu primeiro grande livro, não é que não tenha escrito nada, escreveu dezenas e dezenas de panfletos, mas começar um primeiro romance com 59 anos é incomum. Não é uma coisa fácil de encontrar quem tenha feito isso, não. O normal é o contrário, começar cedo. Depois de Robinson Crusoe, segundo Otto Maria Carpo, o maior livro infantil da literatura universal, a mais importante obra de Daniel Defoe é As Confissões de Moll Flanders, ou Sucessos e Desgraças da famosa Moll Flanders, publicada em 1722 e estilizada como um romance picaresco espanhol. O romance picaresco significa o romance em que a personagem central é um pícaro. E o que é um pícaro? Pícaro é um tipo humano, homem ou mulher, tanto faz, que é de origem humilde e é um sujeito que se dá bem na vida sendo espertinho, espertalhão. Assim. Pícaro é aquela pessoa de origem humilde que, tendo pouca chance de dar certo, porque ele é quase assim um picareta. Né? Provavelmente a palavra picareta deve ter ligações com essa própria figura do pícaro. Não é? E ele é o que ele é? Ele é alguém que vai, por méritos próprios de instinto de sobrevivência e porque é criativo, etc., vai criando situações e sair bem das situações que a vida vai trazendo. Isso é um pícaro. A literatura que se especializou nesse negócio foi a literatura espanhola, onde há a maior quantidade de exemplos. Pois essa Moll Flanders é, sob esse ponto de vista, uma pícara. Não é? Essa Moll Flanders. A inspiração aí, que é mais ou menos contemporânea, porque é nessa época que começam a aparecer os autores espanhóis que têm a mesma ideia. Como o autor nos conta no prefácio, Moll Flanders é a autobiografia de uma mulher corrompida desde a juventude, ou antes, sendo ela mesma o rebento do vício e da devassidão. Aparece para relatar suas práticas viciosas e até para descer as particularidades das circunstâncias que primeiro a tornaram perversa e a escala do crime por ela percorrida em 3 centenas de anos. É natural ver-se um escritor em dificuldades para revestir de decência um tal relato, de maneira a não proporcionar a ocasião, especialmente a leitores viciosos, de transformá-lo em desvantagem para o escritor. Ou seja, ele não quer que o livro seja um manual de sacanagem. Né? É isso que ele está dizendo aqui. É claro que o livro nem chega perto disso, né? Embora tenha assim, momentos mais picantes, não se trata de um livro com nada explícito, é um livro muito acanhado, né? Para padrões modernos, seguramente, para a época talvez nem tanto. Ele está aqui apenas tirando o corpo fora de acharem que ele é um pornógrafo, que ele é um incentivador dos maus costumes, que ele é um destruidor de famílias, ou coisa que vale, né? O autor aqui está fazendo isso. Né? Além disso, a personagem nasceu em uma penitenciária, casou-se 5 vezes, uma delas com o próprio irmão, foi lá por outros 12 anos e deportada para a Virgínia até finalmente atingir a realização. O modelo para a personagem deve ter vindo de alguém que o próprio autor conheceu na prisão de Newgate, onde esteve preso por alguns meses em 1703 por razões políticas, ou de uma carta que uma ladra, de volta do exílio, enviou ao jornal que Defoe dirigia. Também é quem veja a inspiração numa personagem real, Mary Freed, a Moll cortadora de bolsas. Seja como for, Defoe construiu seu romance com um realismo muito original para a época, antecipando a segunda metade do século XIX, mas preservando um sabor jornalístico imprescindível numa época em que o gênero romanesco era praticamente desconhecido. Ou seja, o livro nunca deixa de ter um tom jornalístico, tá? O livro nunca deixa de ter um tom jornalístico, nunca deixa de ter um tom jocoso, um tom, digamos assim, como é que eu diria assim, um tom cômico,
mas sobretudo num tom de reportagem jornalística, porque esta é uma obra que tem uma característica central de ser a obra de alguém que vivia disso, vivia produzindo notícias. E é por isso que é difícil classificar essa obra no início, mas é seguramente um romance, não há a menor dúvida disso. Não é? Sendo um romance com toda clareza, me parece que é uma obra que tem aqui, está chegando aqui a Leoni, eu queria só dizer uma palavrinha. A Leoni Dalprat é de Paranavaí, e ela coordena esse trabalho todo que tem em Paranavaí, com tem em Curitiba, né? E o Matheus, que fez vestibular agora, está estudando em Curitiba, então a Leoni veio aqui hoje nos surpreender com uma visita. Bem-vinda, Leoni. Tá? Ó, temos 2 lugares aqui, viu? Tá? Se vocês quiserem aqui, não está um pouquinho apertado, mas será um prazer. A Leoni também é presidente do CODEP, que é uma entidade única no Brasil, que eu queria aqui, com toda sinceridade, dizer da minha admiração, que é uma entidade cívica, comunitária, independente da política, que faz um trabalho extraordinário em Paranavaí, cuidando dos interesses da cidade, sem vinculação com o mundo político, que é justamente a fórmula que o Brasil não aprendeu a fazer ainda. O dia que for capaz de aprender, nós vamos ter um negócio chamado desenvolvimento econômico aqui. Lá em Paranavaí eles conseguiram fazer, o que é notável. Tá? Muito bem. Enfim, Maud Flanders. O que dizer da Maud Flanders? Ela não é nenhum modelo de comportamento humano, né? Vocês deveriam, digamos, levar para as suas vidas a partir de hoje. Eu acho que não é uma boa ideia, assim. Mas é tão interessante a história da Maud Flanders que vocês perceberão aí, aos pouquinhos, né, que ela tem uma porção de coisas que nos levam a pensar. Vamos começar a história? Alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês topam começar? Então vamos lá, então. A narradora, com cerca de 70 anos, começa a história dizendo que seu nome real só é conhecido nos registros das penitenciárias de Newgate e Old Bailey. Nós não sabemos como é o nome dessa pessoa, né? Porque o autor está dizendo que todo o texto é escrito na primeira pessoa, alguém que conta a sua própria vida. E essa história, então, é contada na primeira pessoa de uma mulher de 70 anos, mais ou menos, que conta a sua história pessoal. E ela diz que só quem sabe o nome dela é a penitenciária de Old Bailey e de Newgate, né? Onde ela esteve presa. Muito bem. Talvez seja suficiente que eu vos diga que algumas das minhas piores camaradas, agora impossibilitadas de me fazer mal, pois já saíram desse mundo pelo caminho da escada e da corda, que eu mesmo pensei seguir tantas vezes, conheceram-me pelo nome de Maud Flanders, e assim talvez eu possa passar sobre esse nome, até que ouse declarar-me Deus quem fui e quem sou. Sair pelo caminho da escada e da corda é ser enforcado, né? Todos compreenderam isso, né? Muito bem. Ela não conta para nós nunca quem ela é, mas ela começou dizendo que ela não está dizendo quem ela é. Muito bem. Sua mãe havia sido presa por um furto insignificante, indigno até de ser mencionado, e condenada à morte. Alegando sua gravidez, pleading for her belly é o recurso oferecido para mulheres grávidas para adiarem a aplicação da pena de morte. Alegando sua gravidez, conseguiu adiar sua execução e acabou deportada para a América. Até os 3 anos, a heroína foi criada por ciganos, depois abandonada em Colchester e enviada pelas autoridades locais para a casa de uma senhora empobrecida, uma espécie de mãe social a que ela se refere sempre como zeladora, que a educou na arte do bordado e ensinou boas maneiras. Salvo raras exceções, as personagens do romance não são referidas por nomes, artifício artístico de que Defoe lança a mão para sugerir a descrição que confirmaria a veracidade da história. Vem cá, pessoal. Ela começou a vida bem? Bem mal. Começou mal, né? Começa nascendo na penitenciária. A mãe dela, portanto, ela estava presa lá. Ela não foi salva porque a mãe dela estava grávida, não teria sido enforcada, e ela junto, né? Juntos, né? E ela, em seguida, é entregue lá com os parentes entregam com os ciganos somem com ela. Fica 3 anos rodando com eles, depois ela acaba sendo abandonada numa cidade e as autoridades municipais, que tinha lá uma menina de 3 anos, resolveram entregar essa menina para esta mãe social, uma zeladora, que por sua vez, se nós pensarmos bem, foi uma sorte, né? Porque esta podia ter caído na casa da Malvina Cruella, ou coisa equivalente, né? Podia ser alguém mau, mas não era, né? Ela era essa zeladora era uma pessoa boa, não é isso? O que ela nos diz sobre a zeladora? Vamos ver o que ela nos diz.
Essa boa mulher possuía também uma pequena escola por ela mantida para ensinar as crianças a ler e costurar. Tendo, como já disse, vivido outrora com meios mais amplos, educava agora as crianças não só com bastante arte, mas com muito cuidado. Porém, o que valia mais do que tudo isso era que ela os educava também muito religiosamente, sendo mulher sóbria e piedosa, além de aseada dona de casa e, finalmente, de hábitos e costumes honestos. E se nada falássemos a respeito da alimentação comum, dos péssimos aposentos e das roupas grosseiras, poderíamos dizer que havíamos sido educadas em meio tão elevado quanto na classe do mestre de dança. Não levou alguma sorte também? Pensa aí, não é? Afinal, ela, uma menina que não tem mãe, não tem pai, não tem nada, acaba ainda numa casa boa, numa família decente, tal, de uma pessoa decente, que cuida dela, a ensina bem, lhe dá educação, lhe dá a educação religiosa. Não é tão ruim assim o destino inicial da Malplantas, né? Não parece que aí no início ela teve alguma sorte? Deu alguma sorte, né? Podia ser um caso muito pior, podia cair lá na casa de um pedófilo, sei lá, na casa de alguém que maltratava as crianças, enfim, mas não foi o caso, né? Deu um pouco de sorte no começo. Quando Moll atinge 8 anos, decide não se tornar criada, seu destino natural segundo as autoridades da cidade, por causa de sua carência absoluta de Deus. As mesmas autoridades que haviam colocado ali, agora dizem assim, agora essa menina vai trabalhar como serviçal na casa de alguém, com 8 anos. Não esquece que estamos no século XIX, no século XVIII, né? No século XVI, século XVIII, XVI ainda, né? Ainda é 16. E essa menina, então, perdão, 17, né? 17. E essa menina está destinada a ser uma criada de 8 anos na casa de alguém. Ela insiste em tornar-se uma dama de qualidade, exatamente como uma vizinha que admira e parece ser costureira, mas que é, na verdade, prostituta. Todos riem das pretensões ingênuas da menina, cuja inocência e determinação encantam a zeladora, que decide manter Moll como sua assistente. A menina escapa de virar criada. Não deu sorte de novo? Não. Porque queriam que a menina fosse trabalhar na casa de alguém carregando água do poço, né? Lavando roupa, enfim, o que for. Mas não, ela como quer ser uma dama de qualidade, porque ela acha que a vizinha é isso, e embora a vizinha seja prostituta, mas ela não sabe fazer a diferença, né? Ela apenas é uma mulher lá que parece assim vistosa. E ela então, como tem esse discurso que ela não quer ser criada, quer ser dama de qualidade, então ela consegue criar, assim, encantar a zeladora, que a adota daí, né? Não era mais agora uma interna, digamos, daquela casa, mas passou a ser uma espécie de adotada, e essa mocinha, essa menina adotada agora passa a ter uma vida melhor, não é isso? Não deu certo de novo, pessoal? Deu sorte ou não deu sorte? Deu, né? Continuando. Moll, por ser bonita e inteligente, torna-se a criança favorita das senhoras ricas que visitam a casa da zeladora e lhe dão pequenas quantias para suas despesas pessoais. As pessoas da sociedade que financiavam aquela caridade, né? Aquilo era uma caridade, né? E vinha lá, o pessoal trazia roupa para as crianças, aquela coisa dos ricos ajudarem aquela obrazinha, né? Moll ganha dinheiro bordando também. Ao atingir os 12 anos, não só pagava a zeladora que ela despendia comigo, como ainda me vestia e guardava algumas economias. Todos têm curiosidade sobre essa menina fora do comum. Afinal, elas me perguntaram o que significava ser dama de qualidade, e isso me perturbou extraordinariamente. Entretanto, expliquei de maneira negativa que era uma pessoa que não se dedicava aos afazeres pesados. Ficaram muito encantadas, a minha tagarelice lhes satisfez, parecendo-lhes bastante agradável. Depois disso, me deram algum dinheiro. Quanto a esse, eu entreguei a minha zeladora, como a chamava, prometendo que ela teria, como naquele momento, tudo que eu viesse a ganhar mais tarde. Por essas e outras coisas que eu dizia, a minha velha amiga começou a perceber o que significava para mim ser dama de qualidade, isto é, apenas ganhar o pão à custa do meu próprio trabalho. Finalmente me perguntou se era exatamente aquilo. Respondi que sim, insistindo eu em explicar que viver dessa maneira era ser dama, segundo o modo que eu imaginava. Porque, acrescentei, citando o nome de uma mulher que consertava rendas e lavava as toucas das senhoras. Esta sim é uma dama de qualidade e chama-a de Matilde. Então, qual é a impressão que vocês têm sobre a Malflanders até agora? A vidinha da Malflanders, que parecia ser um desastre total, né, para ser filho de mãe condenada à morte, uma penitenciária, entrega a ciganos, não parece que o destino dessa menina mudou e que ela tem aí alguma perspectiva agora?
Não pode não ser grande coisa, mas não é, por outro lado, uma vida tão desgraçada quanto aquela que aparentemente iria acontecer, não é? Não é isso? Não parece que teve aí alguma mudança positiva? Teve, né? Podemos dizer isso, né? Não é isso? Muito bem. Não tendo mais que ser criada, ela vai ficar então até 14 anos na casa dessa senhora, ajudando a fazer trabalhos domésticos, cuidando lá, fazendo bordados, ensinando as crianças, enfim, uma vida até razoável. Tudo isso desmorona na hora em que, ou então aparenta desmoronar, na hora em que a zeladora morre, que é o que acontece em seguida. A zeladora morre e Moll, com 14 anos, é adotada por uma das famílias ricas de Colchester, que a trata como filha. Há 2 meninas e 2 meninos na casa. O resumo não está dizendo para vocês isso, mas houve até mesmo uma certa disputa por ela. Havia 2 famílias querendo brigar para ficar com a Moll Flanders. Essa menina que se chama de Moll Flanders, né? Cujo nome achamos que é Moll Flanders. Ela era muito bonita, muito agradável e muito inteligente. Uma criança, portanto, desejadíssima, né? por famílias ricas que a conheciam daquela frequência lá, a casa da zeladora. Ela acaba então indo para uma casa onde há 4 crianças, 2 homens e 2 mulheres, 4 jovens, assim como ela. E é nesta casa, uma casa rica, e aí então nós começamos a sonhar com uma hipótese de gata borralheira, né? Como se ela fosse ser a gata borralheira da casa, ou seja, aquela criança que seria explorada pela família por ser adotada, assim, mas não ao contrário. Na verdade, o que acontece é que ela dá-se muito bem. Reparem o que acontece com ela nessa casa. Ali continuei até a idade de 17 a 18 anos e tive todas as vantagens da educação que podem imaginar. Essa senhora tinha professores que vinham ensinar suas filhas a dançar, a falar francês e a escrever, e outros para ensinar-lhes música. Como eu estivesse sempre em sua companhia, aprendia tão depressa quanto ela. E se bem que os professores não faziam parte para me ensinar, eu aprendia por imitação e perguntas tudo que elas aprendiam por instrução e direção. Em suma, aprendi a dançar e falar francês tão bem quanto elas, e a cantar melhor ainda, porque tinha a voz mais agradável. Por essa maneira, tive, como disse, todas as vantagens da educação que poderia ter se tivesse sido uma senhorinha de qualidade como aquelas com quem vivia, sendo que, em alguns pontos, levava vantagem sobre elas, se bem que fossem minhas superiores. Isto é, em mim eram dons naturais que toda a sua fortuna não poderia fornecer. Primeiramente, eu era mais bonita e fazia melhor figura do que qualquer delas. Em segundo lugar, eu era mais bem feita. Em terceiro, cantava melhor, porque, como já disse, possuía melhor voz. Isso não pelo meu próprio julgamento, mas pela opinião de todos aqueles que conheciam a família. Aliava tudo isso à vaidade comum ao meu sexo, pois era realmente considerada como muito bonita, ou melhor, como uma beleza autêntica. Então, pessoal, a vida dessa Moll Flanders não está melhorando? Ela não está fazendo milagres com o que ela tinha, com as condições que ela tinha logo no início? Agora ela tem uma educação, ela sabe francês, sabe dançar, sabe cantar, ela tem uma educação equivalente a uma moça de classe aristocrática inglesa da sua época. Não é? Não é isso? Considerando que ela não tinha nada, que partiu do zero, menos que o zero, né? Partiu de uma situação quase sem remédio. Não parece a vocês que até agora a vida dessa moça dá certo? Parece, né? Muito bem, né? Então vamos ver o que acontece em seguida. Começa agora a ficar mais complexa a vida da moça. Vamos ver por quê. Na medida em que Moll começa a tornar-se mulher, é percebida pelos 2 rapazes que vivem na casa. O rapaz mais velho acaba seduzindo, propondo a ela agir como se eles fossem casados, prometendo-lhe casamento quando ele recebesse parte da sua herança, tendo de ficar a relação, enquanto isso, secreta. Ele lhe dá dinheiro após cada encontro. Desta feita, tendo se transformado numa espécie de amante, ela se acha perdida. Desse modo, eu me entregava à ruína sem a menor inquietação. Poucas coisas foram tão completamente estúpidas de ambos os lados. Se eu tivesse agido de acordo com a decência e resistido, como exigiam a honra e a virtude, ou ele teria renunciado aos seus ataques, não encontrando mais oportunidades que lhe dessem esperanças, ou, então, teria sido levado a belas e decentes propostas de casamento. Então, não houve aqui um fato, portanto, divisor de águas na vida dela? Porque se até então tudo tinha dado muito certo, agora ela tem um problema sério, que é o fato de que ela tornou-se amante de um dos meninos da casa. E isso poderia não ser um problema se não houvesse uma complicação que acontece em seguida, nós já veremos qual é. Mas ela admite aqui, claramente, ela está fazendo um livro de memórias, né? Admite claramente ter cometido um erro. E o erro foi ter cedido àquela proposta
que lhe fez o irmão mais velho, cujo nome nós não temos a menor ideia, porque ela não conta o nome desse irmão mais velho, não sabemos como ele se chama. Permanecerá para todo sempre como o irmão mais velho. E ela então admite aqui que errou em topar aquela proposta. Aquela proposta, de acordo com ela, foi desastrosa. Por quê? Porque em seguida aconteceu um outro fato. Vamos ver qual é. Por outro lado, Robin é filho de Robert, o irmão mais novo, realmente apaixonado por ela, deixa claro seus sentimentos e pede em casamento. Moll, que acreditava comprometida com o irmão mais velho, consulta-o, e para seu espanto, ele sugere que ela aceite a proposta. Moll vê-se assim em situação muito delicada. Rejeitada e deplorada pelo mais velho, que ela ama, precisa casar com uma jovem, que ela não ama, para salvar sua reputação e a do amante. Ela cai de cama com febre delirante. É de fato uma situação grave essa? É um problema grave? Porque o outro acha belíssima ideia que ela case com o irmão dela, porque ele se livra da moça. Não é? Não é isso? E para a moça teria a vantagem de estar casada naquela família rica. Porque afinal a diferença de nível social entre ela e a família era enorme. Né? Ela era uma coisa qualquer, uma órfã, né? E a família era uma família de posses, tal, com certa riqueza. E ela não sabe o que fazer agora, porque ela preferia casar com o mais velho, mas ela sempre que o mais velho não quer casar com ela. E tem, no entanto, o irmão mais jovem, que é o Robin, uma das poucas personagens que tem nome nessa história é esse Robin, né? O Robert, que é o mais novo. E o mais novo quer casar com ela, mas ela não ama o mais novo. E ela quer ficar com o mais velho. Mas como é que ela vai fazer isso? Ela cogita até a possibilidade de casar com o mais novo e ficar amante do mais velho. Mas isso também não iria dar certo, porque é uma situação muito complicada de levar na prática, né? Imaginem, complicado, né? Não é? Tal. E ela tem, portanto, o primeiro grande problema da sua vida. Aqui acontece o primeiro trauma, né, da existência da Moll Flanders, que é ter se metido nessa arapuca amorosa aí, da qual ela tem que tomar uma decisão agora. Não é? A primeira coisa que ela faz é dizer para o Robin que ela não aceitará casar com ele, a não ser que a família concorde. A família precisa dar a sua concordância explícita, o que melhorou muito a aparência da história para a família, porque se ela está exigindo isso, é porque ela não é uma caçadora de dotes, não é alguém que a família deva vetar como possibilidade. Não é isso? Mas vamos ver o que aconteceu então. Eu estava, então, numa situação horrível e arrependia-me de coração de ter cedido ao irmão mais velho, não por reflexão consciente, pois eu era estranha a isso. Importantíssimo, importantíssimo esse trecho em que ela admite que ela não tem reflexão consciente de nada. Ela era estranha a isso. Quer dizer, reflexão consciente não é alguma coisa que ela é capaz de fazer. Ela não consegue olhar para o assunto conscientemente e não percam esse pedaço, porque esse pedaço é muito importante. Não percam de lembrar esse pedaço. Mas não podia pensar em ser a mãe de um irmão e mulher de outro. Veio-me então à mente que o mais velho prometera casar-se comigo quando pudesse dispor de sua fortuna. Certo momento, entretanto, eu me lembrei de ter muitas vezes pensado que depois que ele me conquistara, não me falara mais em casamento. E até aqui, na verdade, se bem que eu digo que pensava nisso frequentemente, devo dizer que pouco me inquietava, pois ele parecia amar-me da mesma forma e se mostrava tão generoso como antes. Continuava dando dinheiro para ela, né? Tão generoso significa continuava dando dinheiro para ela. Embora ele tivesse discrição de me recomendar que nada gastasse em roupas, nem fizesse a menor exibição, porque isso necessariamente despertaria suspeito na família, sabendo todos que eu não poderia obter essas coisas por meios comuns, e sim por alguma ligação oculta, que viriam então a descobrir. Então, ela está demonstrando alguma consciência moral? Ela tem... O que tem na cabeça dela? Quer dizer, ela não sabe o que fazer nessa situação, porque é uma situação em que há elementos que são maiores, elementos que têm mais complexidade do que ela é capaz de lidar com eles, não é? Mas esse é o problema da Moll Flanders agora. Ela não é que ela tenha consciência moral, ela não tem consciência moral, ela não está alegando razões morais, ela está apenas incapaz de tomar uma decisão dentro de uma complexidade de uma situação com a qual ela não tinha até então se defrontado. O fato de que ela tem esses dois caminhos para fazer, e qualquer um desses dois caminhos tem um preço. O caminho de alegar que já é mulher do outro, porque nesse mundo que nós estamos vivendo aí,
o fato de que alguém está transando com o outro já transforma a mulher, aquela moça, em mulher do outro, automaticamente. Tanto é que, não sei se vocês lembram dos noivos que Renzo e Lúcia, dão essa tentativa de golpe no padre, né? Dizem para o padre que eles já estão transando com o outro, e que, portanto, já são marido e mulher, e que não há o que decidir mais, não há mais o que, tem apenas que consolidar aquilo, de dar de legitimar, digamos, religiosamente, mas o fato de já terem ido para a cama implica num compromisso concreto, real, verdadeiro, que transformaria o irmão mais velho em marido dela. Ela, ao fazer isso, correria o risco de gerar um escândalo do qual ela sobrasse para ela uma situação como assim, ser expulsa de casa, a título de que teria seduzido o menino, né, o irmão mais velho. Concordar com a outra solução, que é casar com o irmão mais novo, mesmo sem amá-lo, que é o que ela provavelmente vai fazer, é uma solução, de alguma maneira, imoral, oportunista, mas é uma solução pragmática. Ela não estava grávida, mas ela ficaria ainda, digamos, associada ao irmão mais velho, de alguma maneira, e iria continuar naquela família, não iria ser posta para fora. Portanto, o que ela tem que fazer agora é tomar uma decisão nessas duas coisas. E ela está tentando ver o que é mais conveniente, não o que é certo moralmente falando. Então é preciso que vocês, nesse momento, compreendam que ela não tem, nesse momento, não está exercitando a sua consciência moral, ela está exercitando apenas uma dúvida sobre a conveniência da solução A ou B. Criadas por uma situação de que ela não é totalmente autora, que ela também não é autora de tudo, ela também é vítima dessa situação. Ok? Muito bem. O que decidiu a Malflandes? Como Mal demonstra relutância em aceitar a proposta de Robin, exigindo a aprovação familiar, a família, meio a contragosto, acaba aceitando o casamento, julgando não se tratar de uma caçadora de dólares. E esse Robin, por sua vez, está tão enlouquecidamente apaixonado por ela que ele não deixa nenhuma dúvida de que ele realmente quer casar com ela. Esse Robin, né? Então ele convence a família pela sua insistente devoção por ela. Realizadas as núpcias, quando o noivo foi devidamente embriagado por seu irmão para não se dar conta da falta de virgindade da mulher, Mal e Robin vivem juntos por 5 anos e têm 2 filhos. Depois da noite de núpcias, ele nem lembrava que tinha dormido com ela. Você teve uma ideia do porre que tomou, né, na noite de núpcias, esse Robin, né? Obra do irmão mais velho, que deu um jeito de fazer isso. Eles aí casam, vivem felizes muitos anos, têm 2 filhos. 2 filhos, casam durante 5 anos. O rapaz, no entanto, morre e as crianças ficam com os avós. Antes de você dizer, olha só, quer dizer, aquela solução que parecia ser uma solução, afinal de contas, conveniente, que é a solução de continuar casada com o Robin e ter filhos e ficar na família, né? Ela é interrompida subitamente, sempre há alguma morte que interrompe as coisas aqui, né? Vocês já repararam? A morte da mãe, não real, mas a morte, digamos, presencial da mãe, a mãe desaparece. A mãe teria uma morte física que foi substituída por uma morte de existência na Inglaterra. Depois tem a morte da zeladora, que era onde ela havia mais ou menos se segurado, e agora a morte do marido. O marido que a deixa com 2 filhos. Não é isso? O que possibilitaria, talvez, que ela pudesse ter aí uma vida normal dentro dessa família. No entanto, olha o que acontece. Meus 2 filhos, felizmente, me foram tirados pelos pais do meu marido, e esse foi o mais seguro que eles tiveram de Madame Beth. Até então, a narradora nos diz que seu nome era Beth. Ela acha que ter ficado sem os filhos foi uma coisa boa. Entendeu? Ela gostou de ter ficado sem os filhos, felizmente me foram tirados pelos meus parentes. Ou seja, os pais do menino ficaram com os 2 filhos e deram a ela uma indenização, um dinheirão para ela ir viver a vida sem os 2 filhos. Ela acha isso boa notícia, de ter ficado sem os filhos. Até agora, você tem uma impressão de algum tipo sobre essa Mal Flanders? Então, você tem simpatia por ela? Antipatia? Estão com raiva dela? Não. Tem gente que fica comigo com raiva. Lindomar, tem um microfone na sua frente aí, Lindomar, não tem? Tem que apertar um botãozinho ali, senão não funciona. Só uma coisa aqui.
é quando se ela tinha intenção de ficar na família, e aí, para isso, casar com o mais novo, né? Porque isso é alternativo, garantir isso. A tirada dos filhos parece interromper isso. Por que ela fica feliz? Porque ela deve ter alguma outra intenção que não é ficar com os filhos, nem ficar naquela família. E nós não sabemos bem qual é ainda, e nós vamos segurar essa pergunta, porque essa é a pergunta básica da história. Que ela vai matar o sogro e a sogra e vão ficar com mais velho. Podia ser isso, né? Está aqui a Dina Leoni, que ela vai matar o sogro e a sogra para ficar com o mais velho. Mas tem duas mocinhas também, né? Bom, seja como for, não é isso que ela quer. Ela quer alguma outra coisa. Né? Tanto é que ela acha bacana, acha que foi uma felicidade que aconteceu com ela ficar sem os dois filhos. Coisa que não é uma coisa comum em mulher, né? Uma mulher, de modo geral, não se comporta assim. Né? Tem uma atitude diferente dessa. Normalmente, né? Mas, em todo caso, vamos segurar um pouquinho esse mistério. Tá certo? E o que acontece então com a Amal Flanders? Ela deixa os filhos. Obrigado. Ela deixa os filhos, mas leva para a viuveza a quantia de 1.200 libras, uma pequena fortuna para a época, e fica solta no mundo fazendo o papel de jovem viúva rica, frequentando festas e vivendo à larga. Ela tem 22 anos, alguma coisa assim, ela teria 17, 18 quando casou, 19, e ficou 5 anos casada, tem 23 anos. E ela então, com 1.200 libras, que um dinheirão, veja, essa menina, há 22 anos antes, não tinha um tostão no bolso, ela era uma pobre coitada que ia morrer, provavelmente. E agora ela tem 1.200 libras. 1.200 libras é uma fortuna para ela. Hoje já é um dinheirão, né? Se considerar, né? É mais ou menos, né? Que não é um dinheirão. Mas 1.200 libras para aquela época é um dinheiro enorme. Dá para você viver a vida inteira com isso. Dá para você passar a vida inteira sem trabalhar, porque você recebe um juro por ano desse negócio lá de 80, 90 libras, com as quais você financia a sua existência. Então, tem uma vida não muito custosa, mas você vive com esse dinheiro, ou seja, não há inflação, e você tem aí, porque isso tudo é moeda, né? Isso não é papel moeda, nem moeda papel, é moeda. Isso tudo é material físico, né? Libras são dinheiro com valor intrínseco, metais preciosos, e esta moça então poderia viver o resto da vida com esse dinheiro, não é? Mas ela certamente não quer isso também. Ela quer outra coisa qualquer. Vamos ver o que ela está querendo. Confesso que a morte do meu marido não me causou a mágoa que convinha. Ela é sincera, né? Não é isso? É sincera. Ela não ficou muito triste, não. Ela não gostava dele. No fundo, não ficou muito aborrecida. Não posso dizer que o tivesse amado como devia ou que tivesse correspondido à ternura que ele mostrou por mim, pois era o homem mais delicado, mais dócil e de melhor gênio que qualquer mulher poderia desejar. Portanto, o marido dela não era um monstro, não batia nela, não era um sujeito mau, não era um sujeito com amantes, não era um sujeito que bebia, tomava forte, era um sujeito bom. Mas seu irmão, que estava continuamente diante dos meus olhos, pelo menos durante a nossa estada no campo, era para mim mais agradável e consolador. Nunca estive uma só vez no leito com meu marido sem desejar estar nos braços do outro. E, se bem que ele tivesse demonstrado por mim uma afeição dessa natureza, depois do nosso casamento, conduziu-se justamente à maneira de meu irmão. Quer dizer, o mais velho nunca mais fez nenhuma aproximação amorosa com ela. Para mim, entretanto, era impossível ter os mesmos sentimentos para com ele. Em resumo, não nos passávamos só dia em que não cometesse adultério e incesto nos meus desejos, e sem dúvida era tão criminoso quanto o próprio ato. Muito bem. Todos até agora estão entendendo a história? Qual é a impressão que você tem sobre a Amal Flanders? É boa, média, ruim? Começou a ficar ruim. Tá certo. Tá certo. Vamos lá então, vamos ver. Vai ficar pior. Tá? Mal decide se casar mais uma vez encontra um comerciante de tecidos, um verdadeiro gentleman que é, em contrapartida, um tipo irresponsável que desperdiça os recursos do casal e acaba preso por dívidas. Vocês compreendem que a Amal Flanders é o contrário da Guiomar, né? A Guiomar da mão é a luva. Que eu estou dizendo para vocês que eu li agora esses dias, a mão é a luva. Que é uma novela, você lê com muita rapidez, muito interessante. A Guiomar é aquela que ficou escolhendo um tempão. E essa Amal Flanders aqui, ela decide com a mão no gatilho, assim, né? Ela aperta o gatilho um minuto depois. E agora arrumou um comerciante de tecidos, que é um sujeito de grande aparência, parece muito boa, é um sujeito de hábitos sofisticados, é um sujeito muito, assim, atencioso,
um sujeito que ela diz lá em outro momento, acho que não está aqui no resumo, que é um sujeito que é agradabilíssimo de conviver, que não é possível ficar entediado com ele, porque a cada momento ele é mais agradável. Enfim, esse sujeito ela casa, mas esse sujeito tem um problema. Ele é um tipo irresponsável, um desses tipos assim, que passam, que tem uma visão assim de viver a vida sem limites, e que, a hora que percebe que ela tem aquelas 1.200 libras, começa a gastar o dinheiro, faz coisas assim do gênero, não está aqui isso aqui, mas aluga o coche mais caro que você possa imaginar, e leva para fazer um piquenique romântico não sei aonde, gasta com um vinho não sei das quantas, com um champanhe, e gasta lá 200 libras para fazer isso, do dinheiro dela. É o piquenique mais romântico, mais bonito, mais interessante que alguém possa ter recebido, mas, por outro lado, vai depreciando, né, vai dilapidando o patrimônio da família. Compreenderam o tipo? Isso é esse tipo aí. Mas fui precipitada pelo meu capricho de casar com um cavalheiro a arruinar-me da maneira mais grosseira como nenhuma outra mulher no mundo faria. Meu novo marido, descobrindo subitamente que eu possuía dinheiro, caiu em tais gastos que tudo que tínhamos não daria para mais de um ano. Esse é o segundo marido da Mal Flanders. O primeiro é o irmão mais novo, né? E agora esse que é o comerciante de tecidos, que depois fica tão endividado que vai preso por dívidas. Foge da prisão, foge para a França e desresponsabiliza. Diz, olha, esqueça que eu casei com você, pode casar de novo. O homem consegue fugir da prisão e escapar para a França, liberando o molde do compromisso matrimonial. Como a moça tem de responder com o que sobrara do seu patrimônio pelas dívidas do marido Fujão, muda o nome para Mol e troca de endereço, passando a viver na casa de uma jovem viúva de um capitão. E aí nós temos a explicação de como é que ela de Betty virou Mol. Mary, né? Ela passou a usar esse nome a partir desse ponto, para se desvincular daquela do marido anterior, para que nenhum credor fosse imaginar que ela teria que pagar, né, solidariamente as dívidas que ele havia contraído na Praça de Londres. Marido esse que sumiu, desapareceu para todo sempre. Não é? Com esse, ela, no entanto, não teve filhos, o que já é alguma coisa positiva, visto o fato que ela não costuma ficar com eles, né? Como foi o caso dos dois primeiros. Né? A amiga casa-se de novo, deixando-a novamente sozinha no mundo. Antes disso, Mol e a moça montaram uma armadilha casamenteira, espalhando na sociedade boatos de que Mol teria grande fortuna. O estratagema de fato funciona e ela recebe vários pretendentes, dentre os quais escolhe um com base no seu amor aparente. Ela, no fundo, quer casar de novo. A segunda vez não deu certo, ela quer arrumar um marido novo. E esse marido novo, como é que ela faz para conseguir? Ela e a outra ficam espalhando a notícia de que é uma viúva riquíssima dando sopa na praça, que é muito jovem, né, porque ela tem 20 e poucos anos, é muito bonita, né, é rica, bonita, jovem. Há de aparecer alguém que caiba dentro do gosto dela, não é? Essa é a estratégia. Veja, ela não tem relações sociais, ela é filha de uma presidiária, ela não conviveu com a sociedade londrina, ela não tem amizades, digamos, na classe social que ela almeja atingir. Ela é alguém que está vivendo uma situação completamente artificial, tendo em vista as suas condições naturais, porque ela não é alguém que passou toda a juventude convivendo com as meninas ricas da sua idade, que chamou a atenção dos meninos ricos que queriam. Ela não tem nada disso. Ela vai procurar um novo homem, agora na base de uma espécie de truque, um estratagema, para ver se aparece alguém. Tá? Vamos ver o que acontece. Com essa reputação de fortuna, achei logo cheio de admiradores. E, tendo que fazer um jogo sutil, nada mais me restava escolher entre o mais conveniente aos meus intentos, isto é, o homem que parecesse mais disposto a escutar os dizes sobre minha fortuna e a não indagar muito dos pormenores. A não ser assim, eu não alcançaria o objetivo, pois a minha situação não admitia uma investigação muito estrita. Reconheci o homem que me serviria sem dificuldade, pela observação que fiz do seu modo de cortejagem. Deixei-o mergulhar sem protesto de que me amava mais do que todo mundo e que se eu quisesse torná-lo feliz ele nada exigiria. Coisas que, eu sabia, eram baseadas na suposição de que eu fosse muito rica, embora não tivesse feito a menor alusão a isso. Era esse meu cavaleiro. Quem tinha feito a ilusão eram os boatos, ela não. Vocês acham que essa moça, ela é matreira? Ela é esperta? Ou ela é uma moça bobinha? Não está nada de boba.
Né? Quer dizer, ela não tem nada de boba, né? Só que, no entanto, ela tem que dar um jeito de escolher errado, né? Mas ela, a princípio, ela tenta ser matreira e ladina, né? Não tenta fazer isso, como é esse episódio aqui agora. Então, ela escolheu o sujeito que tinha as condições que ela achava que eram as certas, não é? E atraiu com base numa isca que ela lançou, que era a tal do fato dela ser rica. Vamos ver o que aconteceu então. Depois desse terceiro casamento, ela revela ao marido não ter tanto dinheiro conforme ele poderia estar pensando, embora não pudesse ser acusada de mentir, porque nunca havia dito nada diretamente sobre seus haveres. Os boatos haviam falado. Seu marido confia que as finanças dele também não eram tão boas quanto ela poderia ter imaginado, e propõe que partam juntos para a Virgínia para explorar a propriedade agrícola, plantation, que ele teria por lá. Virgínia era, na época, uma colônia americana, para onde iam imigrantes livres e deportados, transportes, pelo sistema jurídico inglês, ambos para trabalhar nas plantations. Apesar do romance se passar entre 1603 e 1686, o Transportation Act só foi estabelecido em 1718. Quer dizer o seguinte, que quando o Daniel Defoe escreveu a história, já existia essa lei que dizia que alguns criminosos eram degradados para a América. Mas no tempo em que a Mall Flanders existiu, porque essas são as datas de nascimento e de morte da Mall Flanders que estão ali, respectivamente. A partir, é óbvio do quê? De conclusões obrigatórias que você faz pelo próprio texto. Né? No tempo que ela existiu, não havia a tal da lei do degredo, o que significa que esse livro não pode ser usado como um documento de comprovação disso, porque seguramente aqui o autor não se deu conta de que a lei que estabelecia o degredo na América não existia ainda no tempo que contava a história. Isso também é comum em Shakespeare. Shakespeare está cheio de erros desses, tá? Erros assim, em que ele tem erros factuais, históricos. Apenas a razão pela qual eu queria que vocês prestassem atenção nisso é para vocês, então, perderem toda a esperança de imaginar que um romance possa valer prioritariamente como um instrumento histórico. Porque ele é seguramente importante como documento histórico depois que você exauriu a sua missão principal, o seu objetivo central. Qual é o objetivo do romance? O romance é uma leitura imaginativa, é, portanto, uma ficção, né? é uma narrativa inventada sobre um determinado aspecto da condição humana. O fato de que o autor errou essa data, como está aqui claro, não tem nenhuma importância na prática. Porque não se trata de debater aqui o sistema judicial inglês, compreenderam? Muito embora, é claro que deve haver aí determinados componentes associados ao sistema judicial inglês que são dignos de consideração e de nota, é claro, né? No entanto, não se trata aqui de debater isso na sua especificidade, porque esse não é um livro de história do sistema jurídico inglês, é um livro que conta a história da Mall Flanders. E a Mall Flanders, o que interessa é saber o que está acontecendo na vida da Mall Flanders. É óbvio quando eu digo para vocês isso, só que quando você considera aí a cultura literária moderna, ou seja, o tipo de estudo que se faz nas universidades, você verá que eles passariam maior parte do tempo debatendo as questões de gênero envolvidas aqui. Se as mulheres por que as mulheres caem numa situação como essa, o fato de que a mulher não tinha autonomia financeira nessa época. O assunto que iria tomar a atenção da universidade é saber o que significa isso em termos da condição feminina e coisas do gênero. Olha, essas coisas podem até ter importância, podem até ser significativas, contanto que você nunca perca o assunto central da obra, que é entender o que ela está querendo te dizer. Ou seja, o que essa história significa. É por isso que eu digo aqui para vocês que esse não é um curso de literatura, é um curso de cultura, que é muito diferente, porque no curso de cultura nós estamos aqui prisioneiros de entender qual é o significado central da obra. E é esse significado central da obra que interessa em última análise, mesmo quando há um errinho ou outro qualquer aqui na cronologia do próprio assunto. No tempo de Daniel Defoe, havia então esse hábito de se degradar, de degradar os prisioneiros de certos crimes, que chegavam na Virgínia, eram comprados como se fossem escravos aqui no Brasil, a mesma coisa, e eram colocados para trabalhar nas plantations, naquelas fazendas. Para tirar um pouquinho desta tese histórica que todo mundo repete sem papagaio,
de que aqui só vieram os escravos para os escravos, e aí lá e nos Estados Unidos foram os colonizadores. Na verdade, nos Estados Unidos também teve muito degradado, e vocês verão daqui a pouquinho como isso é importante, como é relevante isso. Há uma história também de escravidão dentro dos Estados Unidos, muito forte, de degredo, melhor de escravidão, de degredo, muito pior do que no Brasil, porque aqui no Brasil os degredados não eram escravizados. Os degredados aqui eram apenas jogados aqui, colocados aqui em algum lugar, enquanto lá os degredados eram escravizados. E é isso que ele está aqui nos contando. Né? Muito bem. Continuamos. De fato, o casal muda-se para a América e vivem juntos muitos anos, produzindo 3 filhos, dos quais apenas 2 sobrevivem. Com isso ela tem quantos filhos? Tem 2 filhos do primeiro casamento, e agora teve mais 3 e apenas 2 sobreviveram. Portanto, tem 4 filhos. Com o passar do tempo, em conversas com sua sogra sobre os antigos degredados que haviam feito fortuna ali, Moll chega à terrível conclusão de que aquela mulher na sua frente era sua própria mãe, o que transformava seu marido em seu irmão. Pronto. E aí? Deu sorte agora ou deu azar? Deu azar, né? Vem cá entre nós, né? Deu azar, não é isso? Tá? Né? Porque a mãe dela foi degradada para a América. E ela, pela conversa que a mãe disse, eu tive até uma filha, uma filha, que ficou na Inglaterra, e não sei o que, pronto, ela foi juntando os pedaços e descobriu que a tal da sogra era a mãe dela. Que ela havia casado com um irmão, meio-irmão, né? Seguramente meio-irmão, porque ela não deve ter tido o mesmo pai, né? Provavelmente não teve o mesmo pai que o irmão. Tá? Cada um deve ter sido um pai diferente, alguma coisa assim. Minha filha, talvez você mal conheça tudo isso. Pode ser mesmo que nunca tenha ouvido falar. Mas esteja certa, disse ela, e nós todos o sabemos, que somente a prisão de Newgate engendra mais ladrões miseráveis do que todos os clubes e associações de criminosos da nação. É esse lugar maldito que povoa metade dessa colônia. Metade da população da Virgínia era de degredados de Newgate, da Inglaterra. Né? Aqui, ela continuou a contar sua história tão minuciosamente que comecei a sentir-me perturbada. Mas quando chegou uma circunstância particular que obrigava a me dizer seu nome, acreditei que eu ia desfalecer. Ela viu que não me sentia bem e perguntou-me o que tinha, o que me fazia sofrer. Disse-lhe que estava tão comovida pela história que me narrara que a emoção fora forte demais para mim. Pedi-lhe então que não falasse mais. Quando ela descobriu que aquela mulher, a sua sogra, era sua mãe. Não é? Muito bem. Filha desgraçada, que destino miserável por trazê-la até aqui, e ainda mais nos braços de meu filho. Filha infeliz, estamos perdidas. Casada com o próprio irmão, 3 filhos, 2 vivos, e todos da mesma carne e do mesmo sangue. Meu filho e minha filha dormindo juntos como marido e mulher. Oh, que confusão louca, família miserável, o que será de nós? O que vamos fazer? O que poderemos fazer? Não é outra circunstância complicadíssima essa que ela arrumou agora na vida? Porque agora ela tem um seguinte problema. Ela é incestuosa, casou com um irmão, tem 2 filhos de 3 que nasceram, né? Tem 2 que nasceram e que estão vivos, e tem que dormir com o irmão agora. Não é? Não é isso? Vai dormir com o irmão agora todos os dias. E a mãe e a sogra são a mesma pessoa. Não é? Portanto, se ela brigar com a sogra, não pode reclamar para a mãe dela. Ou vice-versa. É um problema sério esse. Né? Não é um problema sério? Você tem uma só pessoa para reclamar da vida. E agora, como é que faz para resolver essa segunda situação dramática na vida dessa Moll Flanders? Como é que faz para resolver isso? Vamos ver então como é que ela resolve isso. Sua agora mãe e sogra sugere que ela esconda o assunto, prometendo-lhe em troca uma herança extra. Mas Moll não suporta mais o contato físico com seu irmão marido, apesar de julgar o mais antigo dos homens. E resolve contar tudo a um homem que, em consequência, arrasado, fica muito doente, tendo suicídio. O marido fica arrasado, o marido do irmão fica absolutamente arrasado quando ouve a notícia, né? Tenta se matar, não consegue. Embora tenha feito uma tentativa de verdade, assim, não é? E entra numa depressão profunda. Para ele é como se o mundo tivesse desaparecido. E aos pouquinhos vai se acostumando com a ideia de que o melhor negócio é a Moll Flanders desaparecer. Não é isso? Ela assume. Com o tempo ele concorda com ela voltar para a Inglaterra, levando sua metade do patrimônio sob a forma de um carregamento de mercadorias valiosas. Os filhos ficam na Virgínia.
há um fato que não está escrito, que é assim que ela chegasse na Inglaterra, ela iria mandar por algum meio a notícia falsa, obviamente, de que ela havia morrido. Alguém iria mandar para o marido uma carta dizendo: olha, atestamos que a sua mulher faleceu, né, de alguma doença, não sei o que, de modo que ele, lá na Virgínia, pudesse se casar de novo com outra mulher, não é? Mas isso ficaria viúvo, tecnicamente falando. É uma época em que não tem muito, as burocracias são muito, né, precárias, não é como hoje. E essa foi a combinação. Como os filhos ficariam na Virgínia, esses dois filhos também, desses dois também, ela se despede para sempre. Ela iria embora e iria morrer em seguida, né? Iria morrer na teoria, logo não iria mais ver os filhos. E ela então, com esses dois, tem agora 4 filhos que ela não mais verá. 2 ficaram com a família do primeiro marido e 2 agora com o terceiro marido, que infelizmente também é seu irmão. Ela não casou por monte de propósito, ela não sabia que era irmão. É isso. Ao chegar à Inglaterra, após tormentosa viagem de navio, Moll descobre que a carga foi destruída nos porões e ela está novamente com pouco dinheiro e sem posses. Entrou água nos porões e a carga que ela havia levado, que era metade do patrimônio que ela havia juntado lá com o marido, com quem ela ficou lá 6 anos, alguma coisa assim, 7 anos, ficou um tempão na Virgínia. Essa carga se destruiu e agora ela está de volta na Inglaterra, na estaca zero, porque ela não tem dinheiro, tem bem pouco dinheiro, e aquilo, possivelmente o Lloyds, na época não tinha se fundado ainda, não tinha seguro daquele negócio. Chega na Inglaterra sem os filhos, sem o marido, sem dinheiro, sem nada, só com algum dinheiro ela tinha, né? Mas muito menos do que ela teria caso tivesse conseguido chegar com a carga na Inglaterra. E agora, como é que está a situação dela? Vamos ver ela nos contar. Eu tinha agora diante dos olhos uma nova cena de vida cuja aparência era horrível. Partira com uma espécie de adeus final. O carregamento que trouxera comigo era realmente considerável. Se tivesse chegado em bom estado, eu teria podido casar novamente, e bem. Mas, como o acontecido estava reduzida ao todo a 200... Como o acontecido, né? Tem um errinho ali, né? Como o acontecido. Como o acontecido estava reduzido ao todo a 200 ou 300 libras, e sem nenhuma esperança de acréscimo. Ela, quando saiu do casamento, tinha 1.200. Essa 1.000 libras mais pobre, menos rica do que estava antes. 200 libras já é um dinheiro que não é espetacular. É um dinheiro bonzinho, mas não dá para viver sem trabalhar. Você tirar daquilo, sei lá, 15, 16 euros por ano, é muito pouco dinheiro para alguém viver sem trabalhar. Não é? Então ela não vai conseguir sobreviver de uma maneira confortável com um patrimônio de 200 libras. Estava, além disso, inteiramente sem amigos, ou mesmo sem relações, pois acreditava que era absolutamente necessário não reatar conhecimentos antigos. E quanto à minha boa amiga, que me havia preparado então para pescar uma fortuna, estava morta, e o marido também. Essa é aquela com quem ela morou um tempinho e que montou com ela aquele plano de espalhar que ela era rica. É isso. Qual é a impressão que vocês têm sobre a Moll Flanders? É boa, está melhorando, piorando, está na mesma? Quem acha que está melhorando? Levanta a mão. Quem acha que está piorando? Levanta a mão. Quem acha que está na mesma? Ah, tá, muito bem. Tá? Normal, não, é isso mesmo. Mateus, qual é a sua opinião? Tá certo, tá? Muito bem. Então vamos lá, continuamos, tá? No lugar de voltar para Londres, onde a vida era mais cara, a moça segue para Bath, um centro de turismo elegante, pensando em encontrar lá seu próximo marido. É um centro de águas, por isso que chama-se assim Bath, né? Tem águas, né? É uma espécie de resort, assim, de... Invadido pelos romanos, né? É isso, né? Isso. É isso, é um centro de turismo sofisticado, assim, na Inglaterra. Bath é um lugar de bastante galanteria, custoso e cheio de armadilhas. Fui aí, na verdade, com o fim de agarrar o que se me oferecesse. Mas devo fazer-me justiça em afirmar que as minhas intenções eram absolutamente honestas e que não estava, a princípio, obcecada pelas ideias que me levaram logo depois ao caminho que me deixei seguir. Ela tem sinceridade, né? Ela está sempre sendo muito sincera sobre o que ela quer. O que ela está querendo fazer em Bath? Arrumar um novo marido, não é isso? Tá? Logo antes, no lugar onde tem os ricos, não é? Porque ela não foi procurar o marido dela num subúrbio de Londres, foi procurar o marido dela em Bath, onde é mais ou menos como você vai no Costão do Santinho e não vai para Cananéia arrumar um marido novo, não é isso, né? Tá? Então, continuamos.
Em Beth, Moll é desejada basicamente como amante, mas entre os assediadores é um homem elegante e rico, casado com uma mulher mentalmente doente, que lhe propõe uma relação platônica em troca de dinheiro. Ela aceita. Talvez seja por essa razão que o autor, embora eu tenha tirado isso do lado da introdução, o autor disse que ela era prostituta também. Mas ela não há nenhum caso nessa história em que está tipificada uma prostituição. Nenhum momento acontece isso. A não ser que você considere essa situação assim como sendo uma prostituição indireta. Mas não é exatamente prostituição. Portanto, eu tirei esse pedaço aí para aliviar um pouquinho a barra da moça. Porque vocês podem ser que talvez nem quisessem ouvir a história, não é? Muito bem. Uma viagem a Londres, e esse cavalheiro, que é muito gentil, fica doente e manda chamá-la de Bath para cuidar dele. Veja, ela teve, por enquanto, alguma relação com algum homem brutal, mal educado, grosseiro? Não. São sempre homens de grande qualidade humana, né? Todos os homens que ela arrumou até agora são bons homens, no sentido, digamos assim, da palavra genericamente. Permanecem juntos 2 anos em relações sexuais, até que uma noite, num estado em Bristol, após farto consumo de vinho, são forçados a dormir no mesmo quarto, caem na tentação e iniciam uma relação carnal que iria durar perto de 6 anos. Então, ficaram 2 anos juntos, sem sexo. Uma noite beberam demais, tinham um quarto só no hotel, tiveram que ficar os dois no mesmo, e aí aconteceu, e aí ficaram 6 anos vivendo como amantes. Ela e esse cavaleiro, cujo nome nós não sabemos, porque nunca nos é contado. Não é? E ela vai contar então a crônica disso que aconteceu agora. Moll se arrepende. Se tivéssemos continuado assim, confesso que teríamos boas razões para nos vangloriarmos. Mas, diziam os sábios, não convém aventurar-se muito à beira do mandamento. E assim nos encontramos. Ainda aqui devo ser justo e confessar que a primeira infração não partiu dele. Uma noite, quando estávamos deitados, bem aquecidos e alegres, pois tínhamos bebido um pouco mais que de costume, eu lhe disse, e repito com vergonha e horror, que o meu coração desejava libertá-lo da sua promessa por uma noite apenas. A promessa do amor ser meramente platônico? Ele tomou-me imediatamente ao pé da letra e depois disso não houve meio de resistir. E é verdade que não senti vontade do corpo por mais tempo. Confesso dessa forma o controle da nossa atitude, trocando eu o lugar de amiga pelo título malsonante de concubina. Pela manhã estávamos arrependidos. Chorei amargamente e ele também ficou triste. Mas era tudo o que podíamos fazer. E achando-se livre o caminho e derrubadas as barreiras da virtude e da consciência, tínhamos agora que lutar contra obstáculos menores. Esse cavaleiro tinha uma mulher com quem ele não convivia, era uma mulher internada numa casa de saúde, e ele era tecnicamente casado, né? E, no entanto, tinha essa relação adúltera com a Moll, com a qual eles ficaram anos a fio. Não é? Ela, então, era sustentada por ele, era rico, e morava em Bath, e longe de Londres, né? Que é onde, afinal, né? Ele tinha família e tal. E ela passou, então, a viver essa vida aí durante anos a fio. Moll nos conta que repetiu o seu crime quantas vezes o desejaram, até que se deu que ela temia, porque a graça de um menino, primeiro de uma série de 3, e que os 2 últimos não sobreviveram. Pronto, nesse casamento, que não é bem um casamento, né, mas essa relação aí com esse aristocrata, ela teve 3 filhos, sendo que 2 morreram, ficou apenas um. Não é? Ao longo de 8 anos, de 6 anos, né? Apesar disso, tudo corre bem até esse cavalheiro adoecer novamente, ver a morte de perto, ter uma crise de consciência e repudiar a relação adúltera com Moll como consequência de sua recuperação moral, propondo-lhe uma indenização. O que acaba morrendo é a relação dos 2, cujos salvados econômicos ela tenta melhorar. Moll, que não o amava, inventa pretexto para melhorar sua parte. Em seguida, expus-lhe minha própria situação em termos muito comoventes. Disse-lhe que alimentava a esperança que o desespero que despertara nele a sua generosa amizade por mim pudesse agora fazê-lo com que se atiadasse um pouco da minha sorte, embora julgasse que a nossa criminosa ligação, e que nenhum de nós desejara cair, estivesse contida para sempre. Achava-me sinceramente tão arrependida quanto ele, mas suplicava-lhe que me deixasse numa situação em que não estivesse exposta às tentações diante da horrível perspectiva de pobreza e desespero, e que se tivesse alguma apreensão quanto aos aborrecimentos que pudesse vir a causar-lhe, pedia que me favorecesse os meios de voltar para junto de minha mãe na Virgínia, de onde viera, como era do seu conhecimento, o que poria a termo todos os receios que porventura alimentasse.
Concluí afirmando que se me quisesse mandar 50 libras a mais para facilitar a minha partida, eu lhe mandaria uma quitação completa, prometendo não me importunar mais, a não ser para pedir notícias de meu filho, que eu mandaria buscar se encontrasse minha mãe viva e uma situação desfolgada. Ora, tudo isso era mentira, pois não tinha nenhuma intenção de voltar a Virgínia, como qualquer pessoa poderá ver pelo relato que fiz do que se passou ali. Mas o meu intento era tirar dele essas últimas 50 libras, sabendo muito bem que era o último real que conseguiria dele. E largou o filho lá com o homem também. Mais um que ela largou. Com isso ela tem 5 filhos vivos que ela deixou com alguém. Né? O primeiro com a família, o segundo com o marido, né, com o pai, e esse terceiro com o pai também. Que deve ter feito alguma coisa, entregou lá para alguém criar, sabe Deus o quê. Né? Devia ser uma pessoa uma criança já meio grandinha, né? Uma das coisas mais assustadoras dessa história é como é que você imagina que uma mãe possa dispensar tão facilmente as crianças, que não é uma coisa comum, não é normal que isso seja assim. Nós não estamos acostumados com uma coisa dessa, mas no entanto ela não tem muita preocupação com isso não. Ela então faz uma espécie de mobilização política para conseguir melhorar um pouquinho a indenização que ela ia receber desse homem que disse que agora que ele havia encontrado Deus, não podia mais ter uma relação adúltera com ela, etc. E sai desse, que não havia um casamento, eu já tive 3 casamentos, né? Essa é uma espécie de concubinato, um casamento na prática, não na teoria, e sai novamente sozinha do mundo com um pouco de dinheiro que ela conseguiu reunir durante esses anos todos que conviveu com ele. O filho com que ela tinha foi deixado lá com o homem e ela desaparece completamente da vida desse homem. Tá certo, pessoal? Está melhorando ou piorando a impressão que vocês têm da Mal Flanders? Se melhorar, estraga. Muito bem. Continuamos. Mal Flanders tem agora... É que às vezes liga, né? Mal Flanders tem agora 42 anos e não é mais jovem, mas quer achar novo marido. Tem 450 libras. Já melhorou um pouquinho, desde que ela voltou lá da Virgínia, com a carga perdida, ela agora tem um dobro do que ela tinha naquele momento. Ela reuniu isso como? Reuniu isso por dinheiro que ela economizava, que ele, o tal do aristocrata, lhe dava. Né? Faz amizade com uma moça a quem confidencia ter algum dinheiro, e esta convida para hospedar-se numa família católica em Lancashire, onde ela pretende apresentar-lhe o irmão dela, James, que seria rico e estaria à procura de casamento, também chamado James. Molly e James se casam, mas logo descobrem que, apesar de se amarem sinceramente, nenhum deles tem os recursos esperados, que anunciamos enganados sobre a fortuna do outro. Foi a tal da amiga quem fez essa confusão, porque a amiga não era uma coisa nenhuma, era uma ex-namorada do homem, e esse James era um sujeito meio quebrado, um aristocrata em desgraça econômica, e ela então inventou para esse James que a Mal era riquíssima, para poder ganhar uma comissão depois dele, por ter arrumado uma viúva rica. Era o golpe da amiga, né? Nos dois, né? Não é isso? Nos dois. Moll também descobre que a tal irmã era, na verdade, a antiga mãe de James, um aristocrata em desgraça financeira. A amiga havia inflacionado a fortuna de Moll, que seria, segundo ela, de astronômicas 15 mil libras, visando comissão por ter fisgado uma viúva rica para o antigo namorado quebrado. Subitamente veio ao espírito que a minha amiga, que eu chamava de irmão, me havia apresentado a ele sob falsa soltagem. E assim foi o 4º casamento de Mal Flanders. Dessa vez ela casou com um fulano para quem ela tinha simpatia pessoal verdadeira, no entanto achava que o homem era um irmão rico daquela fulana, era rico e tinha, portanto, as condições econômicas de sustentá-la, e esse homem, induzido pela tal da alemã entre aspas, porque no fundo era só uma ex-amante, achou de casar com ela porque ela seria rica o suficiente, 15 mil libras, imagina o que é isso? 15 mil libras é uma fortuna nessa época. Que com essas 15 mil libras ele iria ficar arrumado, estava quebrado e ia poder arrumar a sua vida. Quando os dois descobrem um minuto depois que nenhum dos dois tem todo esse dinheiro, embora ela não tenha contado para ele quanto dinheiro ela tinha, ela dá pistas bem ruins de quanto dinheiro ela tem de verdade, mas é óbvio que não é 15 mil libras, são essas 400 libras, não é? E ele tem muito menos, ele tem assim uns trocados no bolso. E eles se dão conta então de que aquele casamento motivado sobretudo pelo dinheiro, pela questão do dinheiro. Entenderam por que tem um monte de gente que fica achando que o Daniel Defoe é um cronista do capitalismo nascente?
Porque não tem história que se passe dessa história assim que tem alguma cogitação de dinheiro, né? O tempo todo tem dinheiro. Que não é para nós concordarmos com a tese, mas só para saber que esta é a razão pela qual se fala tanto em capitalismo aqui no Daniel Defoe. E aí esses dois chegam à conclusão de que eles não podem casar, né? O quarto casamento de Malflanders, portanto, está inviabilizado. Jamie, impossibilitado de manter aquele compromisso, para, libertando-o do vínculo. Eles prometem ver-se novamente. Afinal, nós nos separamos, se bem que com a maior relutância de minha parte. Ele também se despediu muito a contragosto. Mas a necessidade o obrigava, pois as razões que o impediam de ir a Londres eram bem sérias, conforme pude compreender perfeitamente mais tarde. Porque, na verdade, o tal do James tinha como atividade econômica secundária saltear estradas. Ele era um sujeito quebrado e que era salteador de estradas, e ele então não podia ficar com nada de jeito nenhum, tinha que dar um jeito de sumir. E é por isso que aquele casamento acontece, praticamente acaba na própria lua de mel. A lua de mel já não tem mais casamento. Dei um endereço para onde me devia escrever, se bem que guardasse ainda o maior segredo, isto é, sem dizer qual o meu verdadeiro nome, nem quem eu era, nem o lugar onde podia encontrar. Ele, por sua vez, me explicou como devia fazer se quisesse mandar-lhe uma carta, a fim de estar certo de recebê-la. Embora o casamento tenha sido o mais curto de todos, né, esse aí, mais curto do que o primeiro até, ela e esse James têm alguma simpatia mútua, claramente tem alguma simpatia mútua um pelo outro, assim, tem alguma coisa entre os dois que parece que os atrai, um com relação ao outro. Pode não ser uma boa coisa, mas tem, né? Muito bem, continuamos, filho. Malflanders, de novo sozinha, volta a Londres e descobre estar grávida de Jamie. Pronto, quer dizer, mais um problema. Muda-se para uma pensão dirigida por uma mulher de posição questionável. Enquanto isso, um banqueiro, um homem decente, a quem Mal havia confiado o que lhe restava do seu procúrio antes de viajar a Lancashire, pressiona Mal para casar-se com ele depois de ele conseguir o divórcio de sua mulher indiscutivelmente infiel. Esse banqueiro não sabe que ela foi para Lancashire, não sabe que ela conheceu o Jamie, não sabe que casou com ele e não sabe que ela está grávida do Jamie. Esse banqueiro, porque esse banqueiro ficou lá em Londres e ela foi embora. Enquanto ela estava fora, ele ficou tentando se divorciar da mulher, porque a mulher era infiel, claramente infiel. A mulher do banqueiro era uma mulher infiel publicamente. E ele então estava fazendo todos aqueles acertos jurídicos lá para se divorciar da mulher. E enquanto ele faz isso, ela faz essa aventura toda de casá-la em Lancashire com o tal do Jamie. Mas ela volta grávida para Londres e não procura imediatamente, porque ela tem que ter primeiro o filho, para que ele não saiba que aconteceu tudo isso no meio tempo, né? É isso, tá? Sem que ele saiba, moldem o bebê de Jamie e, com o auxílio de sua senhoria, o entregam para ser criado por uma camponesa, que receberia 5 libras por ano. E é o quinto filho que ela tem, do qual ela se livra, né? Sexto, né? Sexto filho. Procurava sempre conversar sobre esse assunto. Ela, porém, estava cheia de argumentos. Dizia que salvara a vida de muitos cordeiros inocentes, como se chamavam, que poderiam ser assassinados, e de muitas mulheres que, desesperadas, tinham sido de outro modo tentadas a destruir seus filhos. Concordei que a verdade que seria bem recomendável se providenciasse para que as crianças fossem entregues em boas mãos, não sendo assim abandonadas ou maltratadas pelas nutrizes. A tal da dona da pensão, que é quem vendeu a criança, quem se livrou da criança para ela, que entregou lá para uma camponesa cuidá-la. Não é isso? Sem opções, finalmente Moll concorda com o pedido de casamento do banqueiro, cuja ex-mulher fizeram o favor de morrer, e vive uma vida confortável por 5 anos. Mas o homem morre de vergonha e desgosto após a especulação desastrada que pôs a perder os ativos de seus clientes. Foi em vão que me esforcei para o consolar. A ferida foi profunda, o golpe fatal. Ele tornou-se melancólico e inconsolável, caindo em letargia até que morreu. Previ tudo, ficando com o espírito extremamente deprimido, pois vi que se ele morresse, evidentemente estaria perdida. Tive somente 2 filhos seus, pois começava agora para mim a necessidade de não ter mais filhos. Estava com 48 anos e mesmo que ele tivesse vivido, não teria tido outros. Mal está de volta à vida sem marido e agora com 2 crianças. Uma delas ela doa. Sobre o destino da outra, não a fiz um romance. Bom, a casa com o banqueiro, tem 2 filhos com ele, no final o banqueiro morre, de desgosto, porque fez lá um empréstimo desastrado e sumiu a grana, o dinheiro todo não foi, emprestou dinheiro para os seus clientes para um sujeito que quebrou,
E ele então, deprimido com aquilo, tem uma crise e morre. E ela fica então novamente sem nada, sem patrimônio nenhum, porque todo o patrimônio do banqueiro foi no desastre financeiro, com 2 filhos. Um desses 2 filhos ela doa, e o outro filho não temos a menor ideia do que aconteceu. Né? O autor não quis nos contar. E com isso são quantos filhos agora que foram sumidos? Sem os mortos, foram 8 filhos que desapareceram da vida de Malplanas. Vocês têm uma opinião boa ou ruim sobre essa moça? O que vocês acham? Uma pessoa amoral? Bom, a gente vai depois discutir bem isso, né? Depois de ler toda a história. A história é um pouco caricata, né? Mas é muito interessante. Mas antes disso, nós paramos agora aqui, nos tomamos um café e voltamos daqui a pouquinho. Aí eu liguei para mas daí eu liguei para ele ligou na internet e disse nós fizemos esse ano. Não quero que aqui? Grande Fernando. Porcaria. Deixa eu botar o Leandro no meio de Curitiba. Porque você está só de terceira. Daí a segunda vez que eu te liguei, eu fico falando, volta.